No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos ao primeiro Verbo Online do ano. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também nas nossas igrejas. Vai acompanhar uma entrevista muito inspiradora com um convidado muito especial. Então, fique comigo. O episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Vamos começar pela cobertura das cerimônias de formatura Rema. A terceira matéria já está no ar e você vai conferir as novas unidades celebrando esse tempo de conquista dos formandos. Por todo o país e até no Chile, a Palavra da Fé foi festejada em grande estilo pelas unidades Rema. Para conferir, acesse o nosso portal. Falando em festa, a ministra Juliane Nogueira, da Igreja Verbo da Vida na capital carioca, no Rio de Janeiro, lançou a canção Pelo Rei. A música faz parte do álbum Cristo, que busca introduzir canções que exaltam Jesus e também revitalizar o canto coletivo na igreja. São 7 faixas que o projeto tem, incluindo a composição Plano Perfeito, de Leonardo Michilis. O álbum também destaca a visão de Juliane sobre o impacto do louvor na vida cristã. Para ouvir a canção, é só conferir a matéria em nosso portal. Já na Bahia, a Igreja Verbo da Vida em Vitória da Conquista realizou a ação Natal Solidário. O evento reuniu mais de 150 pessoas, além do apoio de 70 voluntários, entre profissionais e estudantes. Foram oferecidos minicursos, serviços diversos e também distribuição de cestas básicas. Além disso, as crianças também participaram de gincanas, receberam brinquedos, doces e ainda passaram por atendimento odontológico. O evento foi uma demonstração de solidariedade e esperança, transformando vidas e refletindo o amor de Cristo. Aqui nós mandamos os parabéns para o pastor Paulo, a sua esposa Leilane Bahia, além dos irmãos da igreja lá em Vitória da Conquista, pelo relevante trabalho social que a igreja local tem realizado. Para finalizar, a Igreja Verbo da Vida em Rio Doce, lá em Olinda, Pernambuco, promoveu a formatura do curso de costura, uma iniciativa da Associação Crescer Mais. O projeto Costurando a Liberdade foi iniciado em 2020 e retomou suas atividades para aperfeiçoar as pessoas nesta área de corte e de costura. Desta vez, 10 participantes se destacaram pela sua dedicação ao curso. O projeto reflete a liberdade e o crescimento em todas as áreas da vida, reafirmando o compromisso com novas oportunidades. Daqui os nossos parabéns a todos os envolvidos por essa excelente iniciativa. A nossa conversa de hoje é com Can Robert Guimarães. Ele é gestor das escolas Rema e também membro da nossa diretoria. Olá, mestre, bem-vindo ao Verbo Online. Que honra tê-lo com a gente hoje. O prazer é todo meu, Geneceu. É sempre muito bom falar das coisas do ministério, daquilo que Deus tem feito no Brasil e no mundo, através de nós que compomos o ministério, em todas as suas escalas, quer seja da diretoria até o mais baixo nível, que todos nós estamos envolvidos fazendo aquilo que Deus chamou. É muito bom servir ao Senhor. Que coisa boa, mas a gente já começa o ano, né? A gente já entra em janeiro com muitas coisas boas acerca do Rema, né? Uma delas, a gente começa o ano com um número recorde de unidades. Perfeito. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o que é que representa para todos da sua equipe que trabalham arduamente para promover essa palavra. É uma coisa muito gratificante, né? Primeiro, eu tenho algo no coração que sempre lembro que o ensino é a base para se crescer. Isso em qualquer área da nossa vida, sim, tanto na natural quanto na espiritual. Se você quer crescer espiritualmente, então você vai ter que ser ensinado, você vai ter que estudar, vai ter que meditar, vai ter que crescer na palavra. Assim também é na área natural. As nações chamadas de primeiro mundo é porque tem muito investimento em ensino. Então, o Rema, para a gente aqui do Ministério Verbo da Vida, é algo fantástico, porque é onde tem o ensino sistemático, de forma simples, clara,
objetiva para que as pessoas possam ter aquela vida que o Senhor prometeu que eles teriam, uma vida abundante. E quem dá essa vida abundante é o conhecimento da palavra. A pessoa vai se envolvendo e vai crescendo. O Rema, esse ano de 2025, nos surpreende no sentido do número de unidades ativas, e vamos atingir aí alguma coisa em torno de 125, talvez um pouquinho mais, porque somente esse ano 21 novas unidades vão iniciar atividades. É extraordinário. É extraordinário, isso é um número fantástico. Nunca, na história do Rema, em nenhum ano se iniciou de uma só vez 21 unidades. Então isso é fantástico. Interessante que fechamos o ano de 2024 com um número recorde de alunos, né? Cerca de 13 mil alunos. Então, olhando para esses números de alunos e olhando agora para 2025, para um número de unidades recorde também. Quais são as suas expectativas para esse ano? Então, em 2024, nós ficamos surpreendidos que só no Rema nós tivemos mais de 13 mil alunos matriculados. Remas no Brasil, isso envolve as 3 unidades que nós temos no exterior: Chile, Argentina e Portugal. A expectativa que nós temos com 21 novas unidades iniciando atividades, isso significa que a gente tem uma expectativa que a gente chega aí a mais dos 15 mil alunos. Sim. Pode não chegar, mas a expectativa é essa, e nós estamos exatamente chamando a existência que nós atinjamos esse número de 15 mil alunos. Olha, é bem verdade que nesses 15 mil alunos matriculados, temos alunos de primeiro ano e alunos de segundo ano, que serão os graduados, os formandos no final do ano, né? E já nos alegramos demais, porque em 2024 nós ultrapassamos a marca de 4 mil alunos sendo graduados. Isso é uma coisa fantástica. Interessante que 2024 foi um ano muito marcante para o Ministério Verbo da Vida em diversas áreas, né? De diversas formas. E uma delas, um marco histórico, foi o que a gente acredita ser a última vinda do pastor Reagan e Linete ao Brasil. E justamente numa época que a gente celebra uma conferência com o nome Raízes, voltando à base, né? Perfeito. E celebrando também 50 anos do Rema nos Estados Unidos. No Brasil já se vão mais de 30 anos. E olhando para esse tempo, o senhor que sempre esteve à frente disso aí, sendo uma das pessoas que tem tocado isso com a sua equipe ao longo desses anos, olhando para 30 anos, ou mais de 30 anos do Rema no Brasil, quais fatos, que aspectos o senhor gostaria de relembrar, de tocar, que fizeram com que essa palavra ela tenha acelerado essa expansão no Brasil? É maravilhoso quando a gente vê a evolução do que Deus fez através do ensino no Rema, das unidades, do crescimento. Quando nós começamos aqui em Campina Grande, em 1992, com uma unidade só, e tivemos ali a turma pioneira, 92, 93, da qual eu tenho a honra de ser participante dela, Guto, Suelen, a irmã Silvia, que já está com o Senhor, a irmã Sâmia, que está em Portugal, e tantos outros, pastor João Roberto. Então, uma turma enorme. O número de graduados naquela turma foi de 88. E desses 88, com certeza, cerca de 50, 60 estão ativos no ministério. Não somente Verbo da Vida, mas em outros ministérios. E aí, o que vai acontecendo? Nós vamos crescendo e crescendo. E quando começamos lá, em 92, 93, a turma era muito minúscula, muito pequena. 94, quando eu comecei a ajudar mesmo no Rema, no que diz respeito à execução das atividades, basicamente era eu elaborando os calendários, fazia numa mesa de trabalho com papel, ofício e tal, ali elaborava um calendário. Em 95 chegaram mais 2 unidades, Recife e Aracaju, e eu continuava fazendo no papel. Mas o número de escolas foi crescendo e esse crescimento trouxe necessidade de entrar tecnologia, Sim. Coisa que eu não domino, não é minha área. Então, Rony Prince, que hoje está um dos nossos pastores nas nações, na França particularmente, criou um programa que nós chamamos de SARA. Sim. E esse sistema SARA já facilitou muito a minha vida, porque elaborar os calendários com um sistema assim foi
enorme, uma facilitação enorme. Ganha muito tempo também, né? Além de ganhar tempo, Genesi, tem um aspecto muito interessante. Se eu, manualmente fazendo, colocasse um professor para ensinar em uma matéria, numa cidade qualquer, e eu esquecesse que já tinha colocado ele, poderia ter colocá-lo em outra escola no mesmo tempo. Isso aconteceu de fato. E aí, quando eu ia fazer o fechamento, aí estava aí o problema criado. Eu tinha que buscar um novo professor daquele assunto para botar no lugar dele naquela outra escola que eu tinha colocado repetidamente. O sistema, quando eu tentava fazer isso, o sistema já dava uma informação: professor escalado na unidade tal. Que coisa maravilhosa. Caramba, isso é uma coisa gloriosa. O detalhe é que o sistema era um sistema ainda muito... assim, os recursos que ele nos oferecia eram muito pequenos, porque foi uma adaptação de um programa que ele tinha criado para uma escola de idiomas. E ele pegou aquele programa, aquele sistema que ele criou, adaptou para nós. Então ele tinha algumas limitações. Mas quando foi em 2016, por aí, de 15, 16, o Tiago Borba, que é o nosso mentor, o nosso pai, no novo sistema que chama-se Gerar, ele criou de uma forma muito mais avançada. Primeiro porque no Sara, quando eu queria pegar uma matéria, mudar de posição, ela tinha 3 botõezinhos que a gente clicava: no de cima para subir, no do meio, de baixo para descer, e no meio para excluir. Sim. Às vezes a gente apertava o mouse rápido antes da hora, excluía aquela matéria e tinha que recomeçar. Ou, para você, imagina que quando ele abria a grade das matérias, ele queria em ordem alfabética. Então a primeira matéria geralmente era a aliança de sangue, as manifestações do Espírito, nunca matérias que são no início do ano, sempre são mais para o segundo semestre. Aí, resultado: você pegar a matéria como Fundamentos da Fé, na letra F, e levar para a primeira, você saía apertando o botãozinho até chegar na primeira. Realidade da Nova Criação, letra R, está lá embaixo. Aí você fazia a mesma coisa para botar ela na segunda matéria, coisa assim. Então era um trabalho enorme. Mas o Tiago, no sistema que ele criou, que nós chamamos de Gerar, sim, a gente aperta lá na matéria e leva onde quer, presa no mouse. Então isso foi um facilitador enorme. Então trabalhar hoje no calendário é fantástico, principalmente quando a gente conta com uma equipe que é maravilhosa. A nossa equipe, hoje nós devemos ter alguma coisa mais do que 20 pessoas trabalhando nela e setorizando. Sim. Pessoas no acadêmico, pessoas no financeiro, pessoas no prisional, pessoas na parte de eventos e assim, nas escolas bíblicas, que é outra instituição que nós temos também junto, trabalhando na, sim, mesma equipe, e aí vamos fazendo as coisas acontecer. E hoje eu tenho um colaborador fantástico, que é o Arthur, que ajuda literalmente, ele praticamente é o responsável pela elaboração ou a montagem dos calendários dos remas. E aí nós trabalhamos juntos, mas ele que faz a montagem. E comigo ficou hoje as escolas de ministros, escola de missões, as escolas bíblicas, escola ministerial e sistema prisional. O que reduziu para mim, mas por outro lado, as escolas de ministros dão um trabalho incrível, porque é uma matéria por semana. Mas o Rema não. O Rema você tem cada matéria com 7 dias de aula. E são 12 matérias por ano, enquanto a escola de ministros são 34. Mas isso é um trabalho glorioso, é um trabalho que a gente faz com muita alegria. A turma é muito unida. A gente brinca dizendo que é a melhor equipe do mundo. Não, não é. A melhor equipe do mundo é o Ministério Verbo da Vida. E nós estamos inseridos nessa equipe, nessa família maravilhosa. E o que a gente tem escutado aqui, né, mestre? Que unidade gera crescimento. Com certeza, a unidade é tudo. A Bíblia está cheia de citações sobre isso, sim, né? Ela também chega a dizer também que não podem andar dois se não houver acordo, exatamente, entre eles. Mas se há acordo, se há unidade, tem base para crescer. Então, a nossa equipe é simplesmente muito unida, maravilhosa. É interessante que, de fato, o Rema é tudo isso que a gente contempla com os nossos olhos e que o senhor falou também. E é um curso que ele vende-se por si só. Com certeza. Não é? Porque não há, a gente tem números e números de testemunho que não há quem fez o Rema e não saiu transformado. Agora eu queria destacar um aspecto que eu acho muito incrível e que eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Esse ano eu dei aulas no Rema Kids, na igreja sede. E uma coisa que eu fiquei assim fascinada
foi ver uma criança já entendendo aspectos bíblicos que o adulto às vezes nem sequer experimentou. Então, de que forma, qual é o seu olhar para o Rema Kids e de que forma o senhor acredita que ele pode entrar diretamente na família, como transformação também? O Rema Kids é uma coisa incrível, é uma coisa que, com toda certeza, Deus inspirou a Juliana para criar esse trabalho com as crianças, filhos dos pais que estão fazendo o Rema. Porque muitas vezes o pai sentia uma dificuldade de fazer o Rema porque não tinha com quem deixar os seus filhos. Mas aí, agora, ele não tem mais essa dificuldade, porque tem o Rema Kids. Primeiro, o Rema Kids, como você mesma disse, você teve a oportunidade de ensinar no Rema Kids. Olha, você teve o privilégio de ensinar. Sim. Então, no Rema Kids, as crianças são, de fato, ensinadas num nível que ela possa compreender aquilo que os pais estão aprendendo na sala de aula do Rema convencional. Mas elas não são ensinadas de coisas diferentes. Elas não estão ali para passar o tempo, não estão ali para brincar. Elas estão ali para aprender. Aprender o quê? A palavra de Deus, num nível que elas possam compreender. Nem que para isso leve figurinhas, faça um material especial com figuras, com desenhos, livros diferentes do material didático do pai, mas que contém o mesmo ensinamento, o mesmo princípio, a mesma estrutura, de forma diferente para a criança, que ela possa captar, entender a mensagem sobre Jesus, sobre a história de Daniel, sobre a história de Davi, sobre a história do que for necessário, a história de José, mas está ali o ensinamento e eles vão ficando com aquilo no coração, porque também é um ensino sistemático. E à medida que esse ensino sistemático vai sendo evoluído e eles vão captando essa mensagem, vai descendo esse ensino para o coração. E não são poucos os testemunhos dos pais que dizem que as crianças chegam em casa falando das coisas que aprendeu e surpreendem os pais. Isso é uma coisa fantástica. Então, o Rema Kids é uma escola que foi criada com o propósito, a princípio, de dar oportunidade que os pais não deixassem de fazer o Rema porque não tinham com quem deixar os filhos. Mas não foi só com esse propósito, foi com o propósito de ensinar a criança a conversar com os pais sobre temas que eles estavam aprendendo na sala de aula. Isso é maravilhoso. Uma criança do Rema Kids chega em casa orando. Orando em línguas. Ora em línguas. Então ele é batizado no Espírito Santo e sai orando em línguas diante dos pais. Isso surpreende os pais. É lindo então, demais. O Rema Kids é uma preciosidade. É verdade. Mas falando sobre isso, sobre a palavra, sobre conhecimento, eu gostaria que o senhor desse uma dica de leitura para quem está nos acompanhando, de livros que o senhor considera assim essenciais para a gente manter essa base, manter essa firmeza na palavra. Então, o nosso ministério, ele é firmado na palavra da fé. E se todos os nossos ministros, parceiros, tivessem a oportunidade de ler os livros que são editados, publicados através da editora Rema Brasil, seria uma grande bênção, porque lá está recheado de material riquíssimo da palavra da fé. E de vários autores. Sim. Mas tem os nossos principais, que são o irmão Reagan, o pastor Reagan e outros, mas o nosso ministério foi firmado na parceria com o ministério de Kenneth Reagan nos Estados Unidos. Nossas raízes. Nossas raízes. Daí, esse ano, todos os nossos eventos foram chamados de raízes, ou seja, voltado para a origem. Foi dali que tudo começou. Isso é uma coisa fantástica. Mas, assim, se eu pudesse citar pelo menos 2 livros. Sim, fica à vontade. Desse número enorme que nós temos já publicados, eu citaria A Autoridade do Crente. Sim. E citaria Como Ser Guiado pelo Espírito, por exemplo. São livros do irmão Reagan. Eram livros bem antigos, que já foram inclusive reeditados numa nova edição excelente, fantástica. O conteúdo desses 2 livros é muito inspirador. Primeiro, sobre a autoridade do crente, a gente começa a compreender a autoridade que o Senhor Jesus nos deu antes de ele partir para casa, quando ele subiu aos céus e voltou para o Pai. Agora, ele morreu,
ele foi sepultado, ele ressuscitou e subiu aos céus. Antes dele subir, ele nos deu instruções e autoridade no nome dele. Caramba, quando a gente começa a compreender a autoridade que nós temos, não em nós, mas no nome de Jesus, isso é algo poderoso, algo que a gente não vai mais curvar a cabeça para qualquer situação. Disso, né? Tomar posse mesmo da autoridade que nós temos e dizer que não, eu tenho autoridade nesse nome. Você, Satanás, não tem mais nenhuma autoridade sobre mim, porque Jesus já te venceu e me deu essa autoridade sobre você para mim agora. Sim. Então nós temos autoridade realmente. E Como Ser Guiado pelo Espírito é um livro fantástico, porque ele nos ensina dentro da modalidade da vida nossa do dia a dia, a gente não se deixar inclinar por nossos pensamentos, por melhores que sejam. A gente pode fazer planos e projetos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, ser guiado pelo Espírito é aquilo que vem concordando com o nosso plano e projeto, inspirado pelo Espírito, falando ao nosso Espírito por dentro. Então, Como Ser Guiado pelo Espírito é um livro, para mim, também fantástico, porque ele vai direcionar a tua vida, direcionar a minha vida, como andar na vontade de Deus. Como Ser Guiado pelo Espírito Santo de Deus. É um livro fantástico. Pois é, aproveita a dica aí, já sabe, passe em uma das nossas livrarias Verbo Shop e garanta o seu, ou acesse verboshop.com.br e já faça seu pedido. Mestre, aproveitando, a gente tá janeiro começando, né? Os primeiros dias de 2025, é aquele tempo que as pessoas estão se projetando, o que é que vão fazer esse ano. A gente sabe que tem aqueles que já decidiram que vão cursar o Rema. Isso. Tem aqueles que estão em dúvida. As matrículas estão abertas. Então é um tempo muito propício para o senhor deixar aquele recado bem especial para essas pessoas que estão aí pensando, faço ou não faço, esse é o ano. Por favor. Nós concluímos o ano 2024 com um grande número de matrículas já realizadas. Tanto para o primeiro ano, para aqueles que vão vão conhecer o Rema, como aqueles que já fizeram o primeiro ano e vão dar prosseguimento para o segundo ano. Já se anteciparam. Se formar no final desse ano de 2025. Então, as matrículas estão abertas. Nós sabemos que o brasileiro sempre tem aquela história de deixar para amanhã, deixa para amanhã. O brasileiro é meio que de última hora, o que é um erro gravíssimo, porque em algumas unidades tem limitação de vagas, outras não, porque o espaço é grande e pode comportar um número bem considerável. Aqui em Campina Grande, nós temos capacidade para 2 turmas de 300, 350 alunos, tudo bem, mas nem todas as escolas são assim. Tem escolas que estão bem estruturadas, mas tem uma capacidade limitada, digamos, a 100 alunos. Sim. E aí, se o aluno chegar lá, ele for o 101º, pode não ter vaga naquela unidade, que ficaria mais conveniente para ele. Então, o conselho que a gente dá é busque a unidade mais próxima de você, pegue informações e, se possível, faça a sua matrícula. Agora, se você não fizer a matrícula até o primeiro dia de aula, também não tem problema. O primeiro dia de aula, a aula de abertura, a aula oficial de abertura em todas as unidades, será na sexta-feira, 7 de março. Sim. E o primeiro dia de aula da primeira matéria será segunda-feira, dia 10 de março. Agora, se você ainda não se decidiu, eu faço um convite, aliás, faço até um desafio. Eu costumo fazer esse desafio. Vá ao Rema, mais próximo de você, e assista a primeira matéria. A primeira matéria, em todas as nossas unidades, ela é aberta ao público. Para quem quiser conhecer o que é que nós ensinamos ali, porque nós somos uma escola interdenominacional, nós não temos barreiras com denominações. Você pode ser de qualquer igreja, qualquer denominação, e pode fazer o Rema e ser uma grande bênção na igreja que você congrega. Exatamente, isso é muito bom, né? Você pode fazer o Rema, conhecer o que é ensinado lá. Leva a tua Bíblia para comparar o que está sendo falado no púlpito com a tua Bíblia. Não é com a Bíblia do vizinho, não. Com a sua Bíblia. E fazer como os nobres de Berea, ver se o que está sendo falado é o que está sendo escrito, né? Conferindo cada palavra que está saindo lá. E eu faço um desafio, é de você concluir a matéria e você depois verificar se você consegue desistir de dar prosseguimento. As matrículas ficam abertas durante toda a primeira matéria e depois você decide fazer a sua matrícula. Não tem problema nenhum. Muito bom. Mestre, muito obrigada mesmo pelo senhor dedicar esse tempinho para conversar com a gente. É sempre muito enriquecedor conversar com o senhor, pela maneira como o senhor se porta, pela seriedade
que o Senhor age em todas as coisas e pela competência natural e de conhecimento mesmo que o Senhor tem. Então, eu me sinto muito grata, muito honrada também, para a gente já começar esse primeiro programa do ano conversando aqui juntos. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de mais uma vez estar conversando com você. Sempre um prazer. Nós estamos trocando, como a gente disse, trocando figurinhas sobre coisas que diz respeito àquilo que nós somos chamados a fazer. Servir ao Senhor. É muito bom. O Verbo Online de hoje vai ficando por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui e aproveito para declarar um ano abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.